ADG estrela A é outro elemento do espaço tangente na identidade. Por quê? Porque ADG leva 1 em 1, né? Tipicamente. Eu estou apenas considerando, né, ao invés do A, o ADG estrela A. Atenção, porque não faz sentido eu escrever GA menos 1. Eu não sei o que é isso. Tá ok? Vocês vão encontrar em muitos lugares na Carrara coisas assim. Mas não tem sentido. Não é? Porque isso aqui é um cara do grupo, esse aqui é um cara do espaço tangente. Você não sabe multiplicar um cara do grupo por um cara do espaço tangente, nem nada. Mas sim tem sentido você escrever ADG estrela A. Porque ADG, né, é uma aplicação do espaço tangente na identidade e do espaço tangente na identidade. Então ADG estrela, desculpa, ADG é uma aplicação de G em G, né, ADG. Ele leva a identidade na identidade, portanto, a ADG estrela é um espaço tangente na identidade, espaço tangente na identidade. Eu posso sim entender uma ação de conjugação sobre a álgebra de Lie a partir do ponto de vista de mapas induzidos. Tá certo? Detalhe, quando você estiver falando de um grupo matricial, aí esse ADG estrela vai ser exatamente isso. G, matriz do grupo, A, elemento da álgebra de Lie, G menos 1. Tá certo? Mas só nesse caso. Aí não tem problema. Se vocês pegarem aqueles exemplos que a gente deu, né, de campos vetoriais invariantes à esquerda para grupos matriciais, vocês vão ver que é isso. Né? Mas em geral você não pode ficar falando que a ação adjunta sobre a álgebra é G, elemento da álgebra G menos 1. Porque simplesmente não tem sentido. Tá certo? Então, com todas essas advertências, né, agora a história que aparece é isso aqui. Isso aqui é o R, G menos 1, estrela, XA, PG. Tá certo? Esse é o lema 2. Bom, só olhando formalmente essa equação, né? Você tem um vetor no ponto PG e você tem um mapa da variedade, da variedade na variedade. Você pega um ponto da variedade e leva no outro ponto da variedade. Então, se esse cara aqui vai pegar o ponto PG e levar no ponto P, tá certo? O RG-1 pega o ponto PG e leva no ponto P. Então, o resultado da aplicação desse mapa é um cara que está no ponto P, como está indicado ali. Certo? Então, a história é a seguinte: se você pegar um vetor induzido no ponto PG, você pode obter um vetor induzido no ponto P, só que ele não está associado ao mesmo subgrupo ou parâmetro. Ele está associado a outro subgrupo ou parâmetro, gerado pela aplicação do mapa adjunto sobre o vetor anterior. Tá certo? Vamos lá, vamos trabalhar. Então, nesse caso aqui, vamos começar desse ponto, né? Quem é esse cara que está aqui? Isso daqui vai ser o RP estrela, né, aplicado no ADG estrela. Não é isso? Isso é aquela expressão que a gente mostrou lá, né? O campo vetorial induzido, né, por um subgrupo ou um parâmetro, é a ação à direita vista como mapa diferencial atuando no elemento do espaço tangente na identidade que gera o subgrupo ou um parâmetro. Nesse caso, o cara que gera o subgrupo ou um parâmetro é esse cara aqui, ADG estrela A.
Então, isso é isso, né? Que a gente tinha acabado de ver. Agora, isso daqui é simplesmente o RP bola ADG, tudo isso estrela A, né? Tá certo? E a gente tem como escrever o RP bola ADG, né? RP bola ADG aplicado no G' genérico vai ser RP aplicado em G, G', G menos 1, né? E isso vai ser o P, G, G', G menos 1, é isso? Isso, por sua vez, é o R, PG, né? De G', G menos 1. E isso aqui é a ação à direita sobre G', né? Por G menos 1, num grupo. Então, esse é o RPG de quê? De RG menos 1, vou botar composto, né? G', tá certo? Mas a gente já viu que esse cara, né, é equivariante. A gente já viu isso antes. Ou seja, que a gente pode escrever esse cara que está aqui como sendo o RG-1 composto com o RPG de G'. Isso a gente acabou de ver vários quadros atrás, né? Tá certo? Quer dizer, a ação no grupo comuta com a ação na variedade. Tá certo? Então, a gente partiu de RP composto com ADG e terminou em RG-1 composto com RPG. Tá certo? Então, a gente pode escrever que o XT ADG estrela A vai ser o RP o RG-1 composto com o RPG, tudo isso estrela A, né? E isso é o RG-1 estrela do XA PG, que é esse pedaço aqui atuando aqui. Tá certo? Então está mostrado o lema 2. O lema 2 mais fácil, um pouquinho, né? Não precisa apelar para coisas pré-históricas como aquelas ali. Então, mostrado o lema 1, mostrado o lema 2, só resta aqui esse pedacinho de quadro para a gente mostrar o teorema, né? O teorema eu vou escrever e ele fica instantaneamente claro, né? Se você tiver o campo vetorial associado, induzido, né, por A, vamos dizer assim, né? Vou encurtar a frase toda, né? Induzido por A, o campo vetorial induzido por B, né? Não vou encurtar a frase toda. O campo vetorial induzido pelo subgrupo ou parâmetro gerado por A. Tá certo? Isso aí é o que quer dizer o campo vetorial induzido por A. Se eu tiver o campo vetorial induzido por A, o campo vetorial induzido por B, e calcular o parêntese de B desses dois caras, né, o resultado é o campo vetorial induzido pelo comutador de AB. Tá certo? Esse mapa, portanto, tá certo? Isso implica que o mapa que pega A e associa XA, tá? É um homomorfismo linear ainda por cima. Esse é o teorema. Ok?
Então, tudo isso foi para chegar nisso, de fato. Né? Então, vamos mostrar isso aí rapidinho, sabendo disso daqui e sabendo disso daqui. Tá certo? Eu vou apagar e vou repetir aqui o lema 1, o lema 2. Certo? Lema 2. Lema 2 diz o seguinte: o XP ADG estrela de A é igual ao RG menos 1 estrela XA DG. Tá? Então, guardemos esses dois caras e vamos trabalhar no teorema, né, em questão. Maravilha. Bom, para mostrar que o cara é linear, que aquele mapa é linear, né, isso você vê direto da definição, da equação que define o mapa, né? XA no ponto P é RP estrela A, né? Não é isso? Mas se você fizer X alfa A mais beta B no ponto P, isso é o RP estrela alfa A mais beta B, e isso é imediatamente alfa RP estrela A mais beta RP estrela B, que é alfa XA mais beta XB, né? Certo? Então, que é linear é direto, né? É consequência daquela propriedade que agora, se a gente quiser, a gente pode dizer que define o campo vetorial induzido. Tá certo? Ótimo. Bom, o fluxo associado com XA, né? É φP. A de P dado por P exponencial de TA. Todo mundo concorda? Não? Porque esses XA são os vetores tangentes dessa curva aí. Né? Então esse aí é o fluxo associado com o cara. Né? Mas isso que está aqui, né, é precisamente a ação à direita, né, por exponencial de TA no ponto P. Tá certo? Então a gente pode usar essa informação para calcular o parêntese de Lie entre XA e XB. Né? Parêntese de Lie entre XA e XB, né? Ele é limite quando epsilon tende a zero, XB no ponto P, menos o R exponencial de epsilon A estrela XB no ponto P exponencial de menos epsilon A. Tudo isso dividido por epsilon e no limite quando epsilon tende a zero, como a gente já fez antes. Tá certo? Bom, o lema 2 agora vai dizer o seguinte, olha, que o R G-1 estrela XPGA é o XP do adjunto, né, de A, né? ADG estrela de A. Vou usar para trabalhar esse cara que está aqui. Né? Então, esse cara que está aqui é R exponencial de epsilon A, estrela, não sei o que, eu vou reescrever assim, como epsilon tende a zero, XPB menos XP, eu tenho que botar epsilon menorzinho, né? AD exponencial de menos epsilon A estrela
B. Tudo isso sobre epsilon. Tá certo? Isso com a utilização do lema 2. Tá? Isso é onde eu chego. Tá certo? Eu tinha PG, tá certo? Eu fiz um cara com G menos 1, então eu chego em P. Tá ali, ó. P exponencial de menos epsilon A, o G menos 1 exponencial de mais epsilon A, tá certo? Então, eu chego de volta no P. Então, agora eu estou comparando dois caras em P, né? E o fato de que o mapa é linear, né, permite que a gente escreva o resto. XP B menos XP AB exponencial de menos epsilon A estrela B, tá certo? Tudo isso sobre epsilon pode ser escrito como X, tá certo? De alguma coisa, tá certo? A gente está, deixa eu ver se eu já apaguei, não, está aqui, né? X elevado a alfa A mais beta B, alfa XA mais beta XB, né? Então, isso daqui eu posso escrever como XB menos ADG AD exponencial de menos epsilon A estrela D sobre epsilon, tá certo? Esse cara aqui eu repito o truque. Eu chamo isso de exponencial de 0A estrela B. E isso é o B, pura e simplesmente. Então, o que está aparecendo aqui em cima, né, vai ser a derivada, né, se eu tiver a liberdade de tomar o limite quando o epsilon tende a 0. Mas o mapa em questão é um mapa contínuo. Esse mapa, A em XA. Tá certo? Então, eu posso sim pegar esse limite e tomar a continuidade. Então, isso daqui vai ser x elevado a b dt do AD exponencial de PA estrela B. Bom, mas esse cara aqui é exatamente o comutador de A com B pelo lema 1. Tá certo? Então, maravilha, quer dizer, quando eu tenho uma ação, né, de um grupo sobre uma variedade diferenciada, né, essa ação me permite definir campos vetoriais induzidos, tá certo? E ela me permite mais do que isso. Ao definir esses campos vetoriais induzidos, XA, XB, XC, etc. e tal, ela define também um homomorfismo, tá certo? Um homomorfismo linear entre a álgebra de Lie na identidade e a álgebra de Lie dos campos vetoriais induzidos. Esses campos vetoriais, como eu já comentei antes, não são todos os campos vetoriais, tá certo? Da minha variedade, possíveis, né? Tem um exemplo simples, né, que a gente pode ver, né? Se você pegar o grupo das translações, por exemplo, né, você pegar um ponto P, por exemplo, em duas dimensões, que você chama de XY, e considerar a translação desse ponto P como sendo x mais a, y mais b, uma coisa desse tipo, né? Isso, você pode pensar, isso é a ação do grupo das translações sobre o R2, tá certo? Esse é o grupo das translações agindo sobre R2. Essa ação, né, em princípio, ela me define o quê? Campos vetoriais induzidos. Quem são os campos vetoriais? Quem são os vetores do espaço tangente do grupo das translações? Eu tenho dois geradores do grupo das translações, em R2. Né? Um que, por exemplo, faz as translações ao longo de X e um que faz as translações ao longo de Y. Então, eu tenho dois caras desses. Em R2,
quais são os fluxos que esses caras definem? Né? Esses caras vão definir fluxos assim, ó. Por exemplo, se o ponto original for a origem, 0, 0, né? O fluxo vai ser isso aqui. Vou transladar a origem por, né, pontos desse tipo, dependendo do A e o B. Né? Nesse caso, A igual a B. Certo? Podia inclinar o cara que está aqui. Né? Se eu falar de outro ponto que não seja origem, o que eu vou encontrar? Vou encontrar outros caras paralelos. Os outros fluxos vão ser paralelos a esse cara. Mas tem outros fluxos em R2 que não são só esses. É óbvio, né? Acho que tem nos exercícios, pede-se para vocês calcularem um fluxo de um campo vetorial que vai dar círculos, né? Concêntricos. Esses campos, esses fluxos não são escritos como esses caras aí. Então eles não podem ser vistos como associados à ação do grupo das translações sobre o R2. Tá certo? Então, ninguém está dizendo que você vai obter todos os campos vetoriais possíveis, né? E nem todos os fluxos. Aqui está bastante claro que você tem um caso limite, né? É um caso muito simples, mas que ilustra bem isso aqui. As translações vão gerar esse tipo de fluxos. E esses não são todos os fluxos que você tem, né? De campos vetoriais sobre o R2. Tá certo? Resta só a gente citar duas coisas, né? Se a gente tiver ação efetiva, então o mapa Lie que pega A que leva em XA, né? É um homomorfismo injetivo. Certo? Se a ação for livre, tá certo? Então tem uma coisa muito importante sobre esse cara que diz o seguinte: XA é diferente de zero para todo P pertencente a N. Tá certo? E para todo A pertencente a T1 de G, exceto A igual a zero. Certo? Quer dizer, esse campo nunca se anula. Certo? É uma pena, de fato, a gente parar por aqui, né? Esses dois negocinhos estão demonstrados aqui, mas eu não acho que eu vá fazer. A demonstração é muito simples aqui, mas acho que está de bom tamanho. É melhor ficar assim para ficar na cabeça, né? As coisas, né? E depois, quem quiser, pode ver a demonstração aqui. É 2 linhas, né? Não tem muita dificuldade, não. Mas digo assim, se a gente fosse continuar fazendo fibrados, por exemplo, a partir daqui, a gente ia ver o quanto a gente precisa desse teorema que está aí. Tá? Quando a gente fosse trabalhar com as conexões dos fibrados. A gente precisa muito desse teorema. Mas, infelizmente, não dá para fazer isso nesse curso. Né? Então, a gente só vai indicar para vocês que a maior utilidade, nesse momento, pelo menos dentro do viés que a gente assumiu nesse curso, é dentro da teoria de fibrados. Tá certo? Lá a gente vai precisar, quando a gente define uma conexão, né, num fibrado, eu nem falei o que é um fibrado, nem vou falar, mas não importa, é uma variedade. Pronto, um fibrado é uma variedade. Você tem uma conexão diz respeito a um tipo de decomposição que você faz no espaço tangente do fibrado. Você decompõe o espaço tangente do fibrado em espaço vertical e espaço horizontal. O espaço vertical você pode definir univocamente. O espaço horizontal não. A escolha do tal do espaço horizontal é o que se chama de uma escolha de uma conexão do fibrado. Né? E vai ter a ver com o transporte paralelo, com as coisas todas que a gente conhece aí, né? da relatividade, Ian Mills, etc. Né?
E aí, quando você aborda essa questão da definição do seu espaço vertical, etc. e tal, essas coisas aqui são absolutamente essenciais, né? Mas não vamos tratar sobre isso. Para futura referência, quem estiver interessado em seguir nessa direção, tem aulas sobre fibrados, tá certo? Na AprendaNet. Propaganda da AprendaNet para a própria AprendaNet, né? E tem aulas lá, tem um mini curso que está nas atividades de verão de 2013, alguma coisa desse tipo. Tem um desses anos recentes, eu dei um mini curso de fibrados em 10 aulas, se não me engano, e aí a gente fala sobre essas coisas. Eu acho que tem inclusive uma revisão dos grupos de livro, exatamente isso que eu fiz aqui, né, porque sem isso também não dá, né? E aí, se vocês quiserem, dá para acessar, né, essas aulas por esse caminho aí, por esse canal, né? E aí agora a gente encerra essa parte de grupos de li, né, nesse momento. Na segunda-feira, vida nova, após a prova, segunda-feira após a prova, vai ser no sábado, 2 horas da tarde, não se esqueça, né? Vida nova, assim, nós vamos começar com homologia, né? Então, pelo menos por um tempo, tudo que a gente falou aqui até agora não vai ser absolutamente necessário para falar sobre homologia. Então é vida nova mesmo, dá para, né, começar tudo de novo, né? Não estou entendendo mais nada e tal, você pode começar tudo de novo, certo? Aí lá na frente, né, a gente vai falar de homologia, falar de homotopia, de cohomologia, depois a gente vai voltar para as variedades diferenciadas, para as formas diferenciais, etc. E tal. A gente vai falar sobre relação entre grupos de cohomologia, homologia, a gente vai falar sobre integração, não necessariamente n-dimensional sobre variedades, né? Aí as coisas voltam a puxar, embora os grupos de Lie fiquem meio congelados mesmo por aqui, né? Mas vida nova, segunda-feira. Bom. Semana que vem vai ter aula no dia 4? O que tem dia 4? Feriado de quê? Acho que é Corpus Christi. Isso é uma quinta-feira? Uma quinta-feira. Que azar, cara. Todo feriado cai na minha aula. Droga. Não sei. Vamos combinar na... Melhor deixar fixado. Feriado na aula é difícil. Deixa feriado. Sem aula na quinta-feira.